Salve família Ska, tudo bem? Chegando para mais uma terça-feira de programa para vocês aqui na Ska TV, no nosso YouTube. Hoje tem Por Trás das Traves, a gente vai trazer mais um profissional que trabalha nos bastidores que você talvez não conheça o trabalho, talvez não saiba nem que existe aqui dentro do Ska Brasil, e existe. Hoje a gente tem aqui um cara que é formado em Educação Física e com cursos na CBF e também na MVP School of Coaches da Espanha. Rapaz, é chique, hein? É analista de desempenho do Ska Brasil desde 2019, quando começou aqui o projeto. E eu tô falando dele, Guilherme Garcia Pires. Fala, Gui, beleza, cara? Beleza, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Muitas vezes é um trabalho de bastidores, que o pessoal acaba não conseguindo identificar que existe esse profissional, né, mas que o analista hoje em dia ele é parte integrante da comissão técnica e faz parte de todo o processo aí de preparação e também dos jogos. Aquele cara que é fã mesmo de futebol assim, nem tô falando do pai ou do garoto que talvez esteja assistindo a gente aqui, mas aquele cara que acompanha o futebol com afinco assim profissional, talvez já até saiba, né, que existe o analista de desempenho e tal. Esse assunto já é bastante tratado no futebol profissional, né? Mas muitas vezes ele não sabe exatamente como funciona a função, que mecanismos são utilizados, como é que faz para se tornar um analista de desempenho. Então hoje é uma oportunidade boa da gente falar disso, né? Exatamente. A análise em si, no Brasil, agora, mais recentemente, que ela tem sido difundida, né? Na Europa tem um período maior que ela é aplicada, mas no Brasil em si, a gente pega até pelos clubes aí da Bezinha, muitos não têm o profissional de análise, né? O Ska, na verdade, até o Ska ele nasce, né, a partir da análise, né, com o nosso software Flux, né? Que os japoneses têm esse software e tinham o desejo de aplicar isso em um clube, e aí eles acabam ali conhecendo o Edmilson, que tinha o desejo de criar um clube de futebol, né? E aí o Ska, indiretamente ou diretamente, ele nasce, né, a partir da análise, né? E no Brasil, a gente vê muitos departamentos hoje bem evoluídos, né? Principalmente os grandes aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Uhum. Os clubes pequenos têm investido um pouco na análise também nas categorias de base, né? E falando um pouco em si da função do analista, né? Para quem ali não conhece, o analista tem um papel fundamental, principalmente na questão de gerar informações, né, para os treinadores, para a comissão técnica, né, para tomar algumas decisões, tanto em treinamentos como em jogos. Uhum. E está muito ligado também à evolução, né, da equipe, de um modo geral coletivo, e também da questão individual. A gente consegue ali fazer algumas correções, algumas intervenções que muitas vezes a gente não, no calor do momento ali dos treinamentos ou dos jogos, numa visão mais limitada ali no plano de campo, a gente não consegue tomar algumas decisões já com a questão da análise, com o expoente da análise dos vídeos, de a gente conseguir isso numa análise mais fria, principalmente após os jogos, após os treinos, a gente consegue detectar algumas situações e fazer algumas correções que certamente faz toda a diferença, principalmente no processo de formação, processo de evolução da equipe, e também do atleta de modo individual. Então, tem vários cursos na área, né, cara? Você tem vários cursos na área no seu currículo. Como começou essa vontade aí? Já quis ser jogador de futebol? Como é que foi isso, comecinho da sua carreira? Sim. É como todo brasileiro, né? Principalmente o profissional que hoje está num clube de futebol, certamente teve o desejo, né, de ser um jogador de futebol. Comigo não foi diferente, né? Tentei ali até uns 17, 18 anos, né? Fiz algumas avaliações, São Caetano, São Paulo. Representei a cidade de Várzea Paulista e Jundiaí em jogos regionais, jogos municipais, né? E por volta dos 18 anos ali eu tomei a decisão de interromper esse sonho. Acho que faltava um pouco de Eu não fui tão longe, qualidade não. técnica. Nos 15 eu já percebi que não ia dar certo, comecei a fazer curso, já parti pra parte do estudo já. Eu fui um pouco mais teimoso, né? Fui até os 18 anos, né? E posterior a isso, aí comecei a trabalhar em empresas e tal, até que chegou a oportunidade de trabalhar no Paulista de Jundiaí, né, como voluntário. Entrei ali através do amizade com o Júlio na Aeroserviços, né, que hoje é o fisioterapeuta do Red Bull Bragantino, juntamente com o Alexandre Silva, que é um treinador hoje do Atlético Paranaense na base. Conhecendo eles, tive a oportunidade de ingressar lá no Paulista Futebol Clube em Jundiaí. Comecei ali como voluntário, né, então ajudava na rouparia, ajudava no campo, ajudava onde precisava, eu estava ajudando, né. Foi até massagista lá, né? Exatamente. Até que tive a oportunidade
de ingressar lá como roupeiro nas categorias de base, né? E foi um período muito rico, cara. Comecei a ter esse contato, né, cara? Exatamente. Comecei a ter esse contato mais direto ali com o alto rendimento, de como funcionava a rotina de um clube de futebol, né? E fiquei 2 anos ali, 15, 17, 20 na rouparia. E aí, aliado a isso, eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, né? Eu tinha em mente que eu queria progredir nesse meio, eu queria ocupar outros setores, né? E aí fiquei 2 anos ali como roupeiro, depois tive a oportunidade de ir para massagista, que foi até um pedido meu. Ficou bastante tempo lá, né? Foram 4 anos, 4 anos. E aí fiquei ali como massagista de 2016 a 2018, né? E aí foi um período onde eu estava mais presente no campo, então foi um período que eu comecei a absorver um pouco do conhecimento dos treinadores, né? Trabalhei ali com o Humberto Louser, que hoje é treinador de juventude no Campeonato Brasileiro, né? Trabalhei com o Ricardo Belli, que é um cara que me ajudou muito. E Você foi massagista do profissional lá no Paulista? Não, eu fui no Sub-20. Ah, no Sub-20. Aí minha última competição foi aquela famosa Copa São Paulo 2017, onde teve a questão do gato lá, onde a gente acabou fazendo uma campanha. Sim, é verdade, né? Que muito boa. Foi que o Batatais chegou na final com o Corinthians? Exatamente. Eu lembro. O Batatais perdeu e foi pra final por causa desse BO Exatamente, aí, né? Por causa do nosso saudoso amigo Elton Matheus. É verdade, cara. Enfim, teve essa questão, a gente não pôde disputar a final da Copa São Paulo, né? E nessa Copa São Paulo foi um divisor de águas para mim na questão da análise em si, porque eu comecei a ter algumas experiências com análise nessa competição. O Humberto Louser utilizava, junto com o Ricardo Chuva, que era o auxiliar na época, trouxe alguns analistas para estar fazendo a análise dos adversários, né? E eu achei muito interessante, cara, fez muita diferença naquela competição, a gente conhecer os adversários, né? Conhecer alguns detalhes que faz total diferença ali durante uma partida, os pontos fracos, principalmente da Chapecoense, que era um adversário muito forte, que a gente enfrentou e que a análise ajudou muito a gente a atacar justamente essas debilidades e conseguir vencer eles, né? Então eu me interessei na análise ali, aí Humberto acabou saindo logo após essa competição, foi pro Guarani, e aí entrou o Ricardo Belli, que hoje é o treinador do feminino do Palmeiras, né? E o Ricardo é um cara muito estudioso, cara, então ele me incentivou muito a estar estudando, buscando conhecimento, e aí já tinha esse interesse em relação à análise, e com ele eu consegui entender um pouco mais dessa função, né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né? Aí fiquei ali até o meio ali de 2018, aí eu decidi por sair do Paulista, por buscar uma oportunidade na análise, né? Aí fiquei ali 1 ano ainda fora do futebol. Você já tinha terminado a Educação Física? Então eu terminei em 2018 também. Tá. Aí terminei em 2018 a faculdade, comecei a fazer alguns cursos, né? Aí tive a oportunidade de ir para o Vila Nova de Minas, surgiu um convite, só que eu ainda queria ficar um tempo mais estudando, queria estar mais aqui no estado de São Paulo, não queria me deslocar e ter essa mudança de estado, por exemplo. E aí, em 2019, graças ao nosso amigo Rodrigo Esteves, nosso preparador físico que está presente aqui no estúdio, surgiu o convite, a oportunidade de vir para cá, né? Ele acabou me indicando. E aí tive um contato ali com o Eduardo Andriatti e a gente fez uma entrevista. E eu ainda entrei aqui no SCA Brasil como roupeiro. Eu ainda no primeiro ano eu exerci essa função. Mas ali você já estava buscando um espaço na análise, né? Sim. Como é que foi para você aceitar ir primeiro para a rouparia, para tentar galgar abrir um departamento, não é nem uma vaga, porque não existia ainda, né? Sim. Tava começando. Como é que foi isso para você? Não, foi para mim natural, justamente pela conversa que eu tive com o Eduardo, né? Sim. Que eu teria essa oportunidade de mais para frente desenvolver um trabalho de análise aqui. E foi muito bom esse período aqui, até na rouparia, porque eu estava na rouparia, mas ao mesmo tempo eu já estava participando dos processos de criação do documento metodológico do clube. Que legal. Então eu participei ali literalmente da criação da metodologia do clube ali no início, né, junto com os treinadores, né, e aí tive uma proximidade muito grande com o Fausto e com o Caio Rufino, que eram os treinadores do 15-17 na época. E aí fui absorvendo esse conhecimento e aí já aplicando na prática. Então eu sabia que em determinado momento eu teria a oportunidade de ser um analista. Então eu encarei até
essa questão de vir como roupeiro, porque eu sabia que lá na frente eu poderia ter essa oportunidade de ter um crescimento. E foi o que aconteceu, a gente participando da criação da metodologia do clube. Posterior a isso, a gente conseguiu já também desenvolver o departamento de análise, né, junto com a MVP, junto com o Oriol, com todo o pessoal lá da Espanha. A gente conseguiu desenvolver o departamento e, graças a Deus, estamos aqui agora e sou muito grato a todos que participaram desse processo. Você já tinha alguma familiaridade com o software que você trabalha hoje lá? Que você citou até que os japoneses utilizam e tal, Sim, né? sim. Eles que ofereceram para o SCA aqui, como é que foi isso? Você já conhecia? Então, na verdade, o Flux, ele é um software novo, né, no mercado. Então, somente nós aqui no Brasil temos a oportunidade de aplicar ele, né? Nossa. Ele não tem sido comercializado aqui ainda. Então, foi tudo muito novo. Eu já tinha um contato com outros softwares, né? Mas o Flux em si, por ser um produto novo e que não estava sendo comercializado, então eu acabei tendo contato aqui no clube mesmo, né? E assim, os espanhóis me ajudou muito, o Oriol. E aí também a curiosidade de fuçar aí no software, também de aprender na prática fazendo, acabei conhecendo um pouco mais do software. E a gente utiliza bastante ele até hoje, tem nos ajudado muito. Então, até na questão de organizar os nossos conteúdos, né, ele facilita. É um diferencial que é essa transmissão de imagens para o banco de reserva, né, a gente consegue fazer isso também. Através do meu computador. Ah, instantaneamente? Tipo, no meio do jogo você manda a informação? Sim. Que legal. A gente consegue fazer ali um recorte ali de alguma situação ou outra que seja importante, né? No intervalo eles passam para os jogadores? Até mesmo durante a partida. De repente, alguma situação ali que seja importante para nós, a gente acaba passando pro banco de reservas que eles ficam você é praticamente um outro auxiliar técnico, né? Porque você auxilia o técnico com alguma coisa assim que talvez ele não tenha visto, né, do jogo. Exatamente. Justamente por o analista estar ali num plano mais alto, né? A visão ali acaba sendo um pouco mais privilegiada, né? Então a gente consegue ver algumas situações que o pessoal ali no campo ali talvez não consiga. E aí, detectando alguma situação ou outra, né? Pensando até no nosso modelo de jogo, que a gente busca muito aplicar o nosso modelo, né? Um jogo mais construtivo, de um jogo mais de posse, enfim. E a gente começa a detectar situações ali que pode, de repente, estar fugindo do que a gente pensa ou até mesmo por conta de algumas ações do adversário, né? E é muito ligado à questão tática mesmo. E aí a gente acaba tendo um papel mesmo de auxiliar, né? De ajudar ali o treinador a tomar alguma decisão ali. E acho que esse também é o papel do analista, né? Auxiliar o treinador, auxiliar a comissão a tomar as decisões. Muito legal, cara. Esse curso da escola espanhola você fez aqui à distância ou você foi para lá? Eu fiz à distância. Fez à distância. Também teve um facilitador que os espanhóis vinham 2 vezes ao ano ali para tá fazendo uma capacitação aqui com a gente. Então, tive a questão teórica, mas também tive o contato direto, né, com os profissionais, né, que aplicavam o curso. Principalmente o Oriol, que ficou muito tempo com a gente, né, tanto no desenvolvimento do documento metodológico do nosso modelo de jogo, como no desenvolvimento do departamento de análise, né. Então, a gente tínhamos algumas ideias, né, e aí junto com a MVP, a gente conseguiu montar de fato o departamento, né. Então, o curso em si, ele teve essas duas vertentes, né, da teoria e também do contato mais direto com os espanhóis aqui, quando eles vinham nos visitar aqui no clube. Pô, legal demais. Eu me interesso muito por esse assunto, cara, né? Porque você tá pode aqui, depois eu vou pedir umas dicas para você desses cursos aí para conhecimento. Eu tenho interesse. Me fala o seguinte, você tinha falado sobre quando você estava lá no Paulista, que você conseguiu observar bem o time da Chapecoense e tudo mais na Copa São Paulo, né? Isso. Só que a Copa São Paulo é um campeonato transmitido quase todos os jogos, né? A maioria dos jogos, principalmente dos clubes maiores, tem transmissão na TV. Como que você busca informação de adversário que ninguém transmitiu o jogo? Por exemplo, você pega um Campeonato Paulista, a primeira fase, você enfrenta adversários, até dentro do próprio grupo do SCA, às vezes só a gente transmite os jogos. Sim. Como é que você busca a informação dos adversários sem ter visto eles jogarem com o SCA ainda para poder passar a informação para a comissão técnica? Isso é muito pelo contato com os analistas, né? Graças a Deus, o grupo de analistas em si, eles são unidos, né? Então a gente acaba trocando jogos. Você tem um grupo com analista de outros times? Sim. Principalmente no ano passado a gente criou esse grupo no Sub-17. Legal. E aí tava praticamente todos os analistas dos clubes, né? Então a gente ia lá e colocava
as imagens lá no grupo, né? Então, acabava o nosso jogo, eu fazia a edição lá para ter o link, jogava no grupo lá, e aí um compartilhando com o outro, a gente ia se ajudando. Vocês entregam ouro então, hein, velho? Mas fora isso, tem algumas plataformas, por exemplo, os jogos da Bezinha. Tem no iScout, que é uma plataforma mundial, né, que onde é inserido os jogos. Então a gente tem o acesso ao Scout, então ia lá, baixava os jogos e conseguia fazer as análises. Né? Aí todo jogo tem um representante dessa plataforma lá acompanhando? Normalmente eles têm um link com alguém que transmite. No caso, os jogos da Bezinha era a Eleven, né? Aí a Eleven disponibilizava os jogos para eles e eles colocavam lá na plataforma. Mas quando não tem essa opção, aí é o contato direto com o analista ou o contato com alguém que jogou contra aquela determinada equipe. Então por exemplo, teve um jogo Palmeiras e Ponte Preta, a gente vai enfrentar o Palmeiras. Aí eu entro em contato com o profissional da Ponte Preta, o analista de lá, e aí peço o jogo, e aí a gente acaba se ajudando, né? Isso quando não tem a troca direta entre clube. E na prática, isso como é que funciona? Por exemplo, a gente enfrentou agora no final de semana o Botafogo, certo? No Sub-17. Antes do jogo quantos dias antes do jogo do Botafogo você passa algum tipo de informação para a comissão técnica? Como que funciona a sua análise durante a semana dos adversários? Isso falando dos adversários, né? Não do próprio SCAP, porque você faz os dois tipos de análise, né? Sim. Você analisa a gente e eles. No caso eles, quanto tempo antes? Como é que funciona essa conversa com o treinador? De princípio, eu tento passar no começo da semana, né? Algumas informações, justamente para a gente montar os nossos treinos e pensar também no adversário, em questão de estratégia e tudo mais. E aí, em relação ao repasse de informações aos atletas, eu procuro pelo menos uns 2 dias antes do jogo. Para não ser algo muito antes, para não causar um esquecimento, mas e também não ser algo muito em cima. Fica fresco na memória, exatamente. Né? E não ser algo também muito em cima, muito próximo ali ao jogo. Então ali eu procuro ali no começo da semana passar algumas informações para a comissão. E ali Caraca, mais próximo. Influencia até no treinamento, cara. Com certeza. Você é mais importante do que eu imaginei, maluco. Eu imaginei a sua importância, mas agora você ganhou ainda mais importância dentro da minha cabeça, hein? Não, porque ele tá totalmente inserido nas tomadas de decisões e estratégias, né, da nossa equipe, né? Claro que a gente não joga só em função do adversário, nós temos um modelo próprio de jogo, né? Sim. De como a gente pensa futebol. Sim. Mas algumas questões elas precisam ser passadas ali para a gente trabalhar em treino, né? Não só a informação, mas também os atletas praticarem ali no treino, né? Sim. E aí a gente criar as estratégias para poder sair vencedor nos jogos, né? E aí funciona mais ou menos assim. E aí o repasse das informações eu tento organizar no máximo para que também não seja muita informação para o atleta, para que não... acho que muita informação também não é algo benéfico, né? Mas que o atleta entenda claramente... Só o que é principal, né? Exatamente. Algumas coisas você descarta, né? Exatamente. E aí, por exemplo, jogou contra o São Paulo Sub-20. Aí, que tipo de informações você costuma passar geralmente em relação ao SCA, do que você viu do jogo depois da partida já ter passado? É rápida assim, essa informação? Tipo, no outro dia, você já passa alguma informação pro professor Nogueira, para ele já reunir a galera e mostrar? Você pega imagens, recorta imagens? Como que funciona isso? Eu organizo através de recortes de imagens, né? E aí eu classifico ali entre ações ofensivas, defensivas, bola parada, né? Isso na questão da análise da própria equipe. E aí eu passo algumas observações que eu tive já para o treinador, né? Se possível num dia depois. Aí a questões dos vídeos a gente ajusta de acordo com a nossa programação semanal, né? Em relação aos treinos e horários. Aí o ideal é estar mais próximo, né, do jogo, essa informação, para que justamente, como o atleta já vivenciou o jogo, e aquele jogo está fresco na memória, então a gente consegue... Para dar aquele feedback, né? Exatamente, a gente consegue abordar alguns pontos e aí fazer com que eles entendam melhor. E aí, a questão da análise de adversário a gente já deixa um pouco mais para frente, mas a análise da equipe, quanto mais próximo do jogo anterior, a gente entende que é melhor. Mas aí tem várias nuances, depende também da nossa programação e de como a gente se organiza. Legal. Você também colhe as informações dos jogadores, faz aquele scout e tal, individualmente? Sim. Nesse caso a gente trabalha com as dois tipos de análise, né? Quantitativa, que são a questão dos números, né? O scout, passes errados, desarmes, finalizações. A gente usa muito também para fazer uma comparação entre posições, né? Não só para fazer uma comparação, mas também pensando na questão individual, porque é diferente você dizer para o atleta, você errou muito passe,
É diferente de você depois chegar nele, ó, que você errou 25 passes. Então o número ele causa um efeito mais forte, né? Então é uma informação mais bem detalhada e, consequentemente, o atleta ele vai entender melhor. Poxa, errei tantos passes. Poxa, errei 25 passes, pô, foi muito passe. Então preciso melhorar, preciso evoluir. E aí, a gente trabalha com essa questão do scout, temos um modelo próprio de scout, e é legal, até com a ajuda do professor Leandro Melich, né, que deu essa ideia para nós, né, de aplicar esse scout. É um scout onde ele gera uma pontuação no final, então acaba sendo meio que um cartola, né? Ah, é? Como é isso, cara? Então, cada item do nosso scout ele tem uma pontuação. Passe errado ele tem uma pontuação, gols marcados, enfim. Cada item tem uma pontuação. Aí no final, Você tem um SofaScore, né? Um SofaScore é pessoal, né? Sim, digamos que sim. E aí no final ele gera uma pontuação, gera um ranking ali, o atleta que teve maior pontuação nesse jogo foi tal, o atleta que teve menor pontuação nesse jogo foi tal. Também coloco nesse scout o número de recuperações com posse, que é algo que a gente entende que é importante no nosso modelo. Então eu classifico ali recuperação com posse em 5 e 10 segundos. Quantas vezes a gente recuperou em 5 segundos, quantas vezes a gente recuperou em 10 segundos. Caramba, muito detalhado. Né? É, bem detalhado. E aí é bem interessante. E aí o outro tipo de análise é a qualitativa mesmo, né? Que aí é voltado à questão tática, né? Aí na questão da nossa equipe, como eu falei, ações ofensivas, defensivas, bolas paradas, né? Aí entra escanteios, faltas e tudo mais, transições, organização ofensiva, defensiva. E aí na análise adversária eu coloco numa classificação um pouco mais específica, né? Que é organização ofensiva, defensiva, transições, né? Ofensiva, defensiva, escanteio ofensivo, defensivo, faltas laterais e laterais ofensivos e defensivos, além de algumas questões individuais de atletas de um modo mais individualizado, né? Aí, basicamente, é isso que a gente aplica. Bastante detalhe, muito legal. A gente vai continuar o papo aqui, mas deixa eu dar uma dica para você, aquela que você já conhece, mas é sempre bom reforçar, né? Da Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo para você. Você gosta de peixe, frango, carne, banana assada, faz bolo, pudim, até arroz? A Air Fryer Mondial faz, porque você já sabe que Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Escolha sempre Mondial aí para os seus eletrodomésticos, tá bom? Deixa eu mostrar para você também, ó, essa edição de número 1 da revista Empreenda Esportes, e já tá saindo a número 2, hein? Já sai. A Empreenda Esportes nasceu para dar voz aos empreendedores do mercado esportivo e também de games. A revista mostra aí a garra e determinação de atletas e marcas que vão muito além dos campos e das quadras. Acesse lá empreendarevista.com.br e saiba mais sobre a revista Empreenda Esportes. Falar também do grupo LPM, que é referência no segmento de tecnologia, sempre oferecendo serviços com excelência para os setores privado e também público, tá bom? Para saber mais sobre os serviços da LPM, entre em grupolpm.com.br, beleza? E, cara, como é que você faz uma prospecção da sua carreira aí no futuro? O que você se imagina daqui a um tempo aí? Continua nesse setor que você gosta mesmo? Você já pensa em outras áreas também, como você já foi de outra área e pensava na análise? Como é que é a sua cabeça em relação a isso? Eu penso em, claro, evoluir cada vez mais, né? A análise em si, ela está sempre sofrendo transformações, né? Até pelo fato de estar muito ligado à tecnologia, que sempre está em desenvolvimento, eu quero cada vez mais estar evoluindo nesse setor, né? A gente sempre busca ser uma referência, né? Assim como eu olho o meu passado, onde eu era ali estava na rouparia e hoje estou ali no setor de análise, eu penso também nas pessoas de um modo geral na evolução delas, né? Então poder contribuir para que elas também possam evoluir na carreira e dentro daquilo que eles têm como objetivo. E aí tem um interesse muito grande também, assim, algo que eu sempre carreguei comigo, da questão do descobrir o talento, né? Da questão da captação, da observação técnica, né? O analista também é um observador, então ele está ali familiarizado, né, com o captador, né? E eu penso também, de repente, no futuro próximo, aí, vivenciar um pouco também dessa função que eu acho que é primordial. Acho que a captação ela é importante muito para o desenvolvimento de um clube, principalmente na questão ali das categorias de base, de você detectar o talento, de trazer para o clube, de trabalhar esse atleta e depois você ver esse atleta despontando ali num cenário nacional e mundial é algo que me comove, algo que
que me impulsiona também a vivenciar um pouco dessa área. Assim, são áreas que tem as duas, tem diferenças, né, entre a análise e a captação, observação técnica, mas ambas têm o fator similar, que é a questão da observação, de você ter um olhar mais atento, de você observar detalhes, né? E eu sou um cara que observo muito, né? Os detalhes é algo que é próprio é uma característica própria minha, né? Então, acho que as duas coisas podem caminhar junto também. Até dentro da análise tem o fator de análise de mercado, que também então, isso que eu ia te perguntar, já aconteceu assim de você indicar um jogador de outra equipe? Por exemplo, tá jogando contra o SCA, você chama a atenção de alguém assim? Você chega no superintendente lá, você lá e fala, observa esse menino aí, do outro time aí, que é qualidade. Acontece muito, né? Teve até no Sub-15 ano passado, acho que foi o Bife, né, que jogava no SC Brasil, né? Bife e o Guima, né? Exatamente, os dois. A gente observou eles nos jogos e eu até coloquei isso num relatório, né, que eram jogadores que tinham potencial, que poderiam estar ajudando a gente aqui, né? E aí acontece muito isso, né? A gente observar até atletas da Bezinho mesmo, né, de outras equipes, né? A gente teve vários atletas que a gente observou em outros campeonatos, até que jogaram contra nós e que depois conseguimos trazer para cá, né? Alguns atletas também que acabamos indicando para cá, só que tiveram melhores oportunidades. Um dos casos é o Hércules, né? Que hoje é um atleta do Fortaleza, está jogando na Série A. É um atleta que estava num relatório que a gente... Titular. Exatamente. Titular do Fortaleza hoje. Observamos ele numa Copa São Paulo. O nosso amigo Rodrigo Preparador estava também nesse jogo. Era um jogo entre Mauá e Atlético Cearense, pela Copa São Paulo 2019, se eu não me engano. Observamos esse atleta, colocamos num relatório, só que ele teve a oportunidade de ir para o Fortaleza e hoje está jogando uma Série A de brasileiro. Então, essa questão do observar atletas, ela está sempre presente, né? Então, legal. Isso que se for algo que cabe para nós aqui também, de repente ter a oportunidade de trazer o atleta, a gente também traz, né? Show de bola. Os times grandes têm até um departamento específico para analisar jogadores de fora, né? Quando um treinador precisa, eu preciso de um volante assim, assim, assado, um atacante assim, assim, assado, os caras já têm a lista lá do que eles observaram, né, cara? Sim, sim. Eles têm o banco de dados, né? Um banco de dados, né? E tem ferramentas hoje em dia que facilita muito essa organização de informações, né? Então, os clubes grandes têm investido muito nisso, né? De ter bancos de dados bem desenvolvidos justamente para atender possíveis carências, né? Então, a gente vê muito o Corinthians utilizando essa função, esse departamento de análise de mercado. Então, o Cifute lá, né? Exatamente, é bem desenvolvido lá. Tem ferramentas ali fantásticas que eles conseguem captar informações, né? E aí, de acordo com a necessidade de posições, eles têm ali opções ali imediatas, né? Para suprir aquelas carências. Então, é um mercado que favorece muito e acho que está ligado muito à questão da análise e com certeza é algo que cada vez vai ganhar mais espaço aí, pensando nessa evolução do futebol, nesse equilíbrio que está o futebol hoje em dia, né? Então, quem tiver mais informações, mais acesso a atletas, a informações que possam surtir efeito, com certeza vai sair na frente. Show de bola. Gui, valeu, cara. Obrigado por estar aqui falando com a gente sobre esse assunto de extrema importância, que para mim ficou de extrema importância agora. Legal, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade ao SCA Brasil, à SCA TV, que tem feito um trabalho magnífico aí nas transmissões e estamos juntos aí nessa caminhada. Valeu, Guilherme Pires com a gente aqui, analista de desempenho do SCA. A gente fica por aqui por mais um Por Trás das Traves dessa terça-feira. Terça que vem estaremos de volta com mais um personagem muito legal para você conhecer o trabalho aqui na SCA TV, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau.